Olá, queridos irmãos em Cristo, eu sou o pastor Heitor Antônio da Silva, este é o programa Ágatos Brasil. Um programa apresentado, produzido e de responsabilidade do Instituto Aviva Brasil. Ágatos significa para o bem do Brasil. Este programa não visa o bem do Brasil no sentido econômico, social, político, filosófico, nada disso. Visa o bem do Brasil na pessoa das suas igrejas, de modo que elas cresçam, que haja santidade, que haja, portanto, um avivamento de fato. Um avivamento, como sempre dizemos aqui, de conteúdo e não de modelo, e não de forma. O sermão desta manhã, desta ocasião, porque roda agora na internet, em horários diferenciados, tem o seguinte tema: Deus tem um modelo para tudo. Repito, Deus tem um modelo para tudo. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 40, encontramos o seguinte texto. Deus falando a Moisés, ele diz o seguinte: atenta, pois, que o faças, conforme o seu modelo que foi mostrado no monte. Atenta, pois, que o faças segundo o seu modelo que foi mostrado no monte. Queridos irmãos em Cristo Jesus, sabemos o que é modelo. Modelo é o jeito correto de fazer algo, conforme o estabelecido pelo autor da ideia. No caso do texto que acabei de ler para os queridos irmãos, pastores, crentes em geral, ministros, enfim, se trata dos componentes do tabernáculo, onde Deus habitaria em meio ao povo de Israel, seu povo, portanto, escolhido, prometido a Abraão. Interessante é que Deus agora habita em nós pela presença do seu Espírito. Havia regras, havia modelos para o tabernáculo, que era uma residência, diríamos, provisória, uma espécie de tenda, mas perfeitamente distribuída. Agora Deus habita em nós. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo de Deus veio e nos regenerou, tornou a nossa vida espiritual uma nova, porque é a nova vida do Espírito. Pois bem, Jesus Cristo veio e agiu em nós, naqueles que aceitamos a Jesus Cristo, Filho de Deus, como nosso Salvador. Ele, pois, habita nos seus filhos, tanto quanto habitava junto ao seu povo naqueles tempos, sobretudo no tabernáculo, no tempo em que o povo de Israel peregrinou pelo deserto até que pudesse adentrar a terra prometida. Ele, então, no passado, estabeleceu um modelo para a arca, para o propiciatório, para a mesa, para o candelabro, etc. Para todos os móveis, para todas as despensas do tabernáculo, para a entrada, para o local dos Santos dos Santos, enfim, ele estabeleceu modelo para tudo. E não deixou de ratificar que tudo fosse feito segundo o modelo que foi mostrado no monte. É que Deus havia mostrado o modelo em detalhes, com medidas, com cores, com natureza dos metais que deveria ser utilizada, enfim. Ele mostrou tudo e ratificou. Tem que ser feito do jeito que eu quero. Então, queridos irmãos, atentemos para este sermão, que assim é dividido. Primeiro, existe um modelo para os móveis e utensílios do altar, ok? Certo? Já o ratifiquei agora há pouco. Isso não era aleatório. Não era uma questão de fazer os móveis, fazer os utensílios do jeito que eles quisessem. Não. Mas existia uma especificação, uma medida, um jeito certo. Alguém poderia dizer, por que eles não poderiam fazer do jeito e do modo que bem desejassem, do modo que bem lhes parecesse? Porque tudo teria que ser feito do jeito que interessava a Deus, do jeito que lhe agradava. O tabernáculo, o altar, a arca, o propiciatório, mesa e candelabro eram para agradar a Deus, não aos israelitas. Interessante, queridos irmãos, que em nenhum lugar, em algum momento,
Deus nem dá a oportunidade a Moisés e a nem quem quer que seja para discutir. Por que assim, Senhor? Por que dessa medida? Por que não maior? Por que não menor? Por que esse lugar com esse espaço determinado? Ele não permitiu sequer que quem quer que seja contestasse ou indagasse sobre as medidas e os modelos por ele estabelecidos. De igual maneira, queridos irmãos, os modelos estabelecidos por Deus para nós, seja lá para o que for, não nos cabe contestar nem querer que as coisas sejam feitas do nosso jeito, mas sempre do jeito dele. O povo de Deus precisa entender que nós devemos ser conduzidos ou nos conduzidos nesta terra como igrejas, como salvos, como pregadores, como crentes, enfim, como obreiros dele, como servos dele, do jeito estabelecido por Deus e não do nosso jeito. Ultimamente tem aparecido uns pregadores líderes que se dizem líderes ou têm sido acatados e aceitos durante muito tempo como liderança, que gente que está dizendo e mostrando maneiras de ser totalmente diversa daquilo que está estabelecido na Bíblia. Sobretudo em relação a essa questão de identidade de gênero. Ouvi há poucos dias um pregador da minha denominação, lamentavelmente, não por ser da minha denominação, mas lamentavelmente se expressando assim, que a Bíblia não lhe contenta, não lhe parece suficiente. As normas que lá estão estabelecidas, exaradas, estão sim desatualizadas, porque as pessoas têm seu jeito de ser, e as igrejas têm que se adaptar a esse jeito. Isso é simplesmente diabólico. Não! As igrejas, o Evangelho, a Bíblia, a Palavra de Deus, não tem que ser ajustada a ninguém. Não tem que ser ajustados a ninguém. Mas sim as pessoas, os servos de Deus, é que têm que se ajustar aos preceitos por Deus estabelecidos. Há um texto que diz claramente em Apocalipse que se alguém tirar um tio ou um J, acrescentar ou diminuir, deixa eu usar uma expressão bem feia, vai se lascar, porque Deus não vai tê-los por inocente. O segundo ponto diz o seguinte: tem um modelo de culto a ser prestado. Vimos que o culto a ser prestado pelos judeus lá atrás também estava estabelecido em datas, em formas, enfim, até as trombetas que deveriam tocar estavam dimensionadas. Atendemos para o fato de que Deus foi tremendamente rigoroso com o modelo de culto a ser prestado pelos israelitas. Tremendamente rigoroso. E disse claramente, se não fizerem assim, vão pagar caro. Havia condições fixas e protocolares que não podiam variar. As pessoas não poderiam tocar sequer na arca da aliança. Certa feita, a arca estava sendo conduzida e ela ia escorregando, iria caindo. Dois dos servos e homens da tribo específica tocaram na arca e não poderiam tocar e morreram. Havia modelo de trajes, de calçados, de adereços e tantas outras coisas que as pessoas deveriam portar. Havia exigência de pureza, de limpeza, etc. Havia padrões de sacrifícios e qualidade dos elementos a serem usados, idade dos animais, condições dos animais para o sacrifício. Tudo isso era rigorosamente estabelecido. Queridos irmãos em Cristo, pastores, obreiros em geral, do mesmo modo, o culto que hoje prestamos a Deus não pode nem deve ser ao nosso estilo, mas preenchendo as exigências estabelecidas por Deus. O que vemos hoje nas muitas igrejas são cultos carnais, são cultos que são espécies de pancadões, são cultos que são festividades, solenidades, muito bonitos, peças teatrais, etc., mas totalmente fora do foco estabelecido por Deus. Isso não pode acontecer. Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E como estão os corpos dos crentes e a racionalidade do seu culto? Será que muitos dos cultos hoje prestados não passam de movimentações irracionais e carnais? Em terceiro lugar, queridos irmãos e amigos, crentes em Cristo, pastores, presbíteros, missionários, evangelistas, diáconos e tantos quantos dirigem o trabalho do Senhor na terra. Existe também um modelo de vida a ser exigido dos filhos de Deus. Existe um modelo de vida, de modo de se conduzir a ser exigido dos filhos de Deus. Interessante, queridos irmãos, que lá no passado não eram exigências apenas formais, de modelos materiais. Não, ele estabeleceu modelos materiais, estabeleceu modelos formais, processos, etc. Mas não era só isso. A conduta dos judeus perante os seus irmãos estrangeiros teria que ser ilibada. Deus exigia do seu povo uma conduta ilibada e, acima de tudo, um serviço e uma devoção perfeita e completa a Ele, Deus. Os princípios de justiça eram rígidos, tanto estabelecidos para com os judeus, para praticarem, quanto dos judeus para com os estrangeiros. Eles não poderiam fazer acepção alguma. As relações familiares eram igualmente também formatadas, calibradas, definidas. Eles teriam que ser diferentes mesmo dos demais povos. Ainda que fossem povos iníquos, idólatras, etc., eles teriam que mostrar como eram um povo de Deus, como o povo de Deus deveria se conduzir, se portar naquela terra. E o que diríamos hoje, então, dos crentes? Podem os crentes viver do jeito que bem entendem? Como estamos em relação aos modelos morais e comportamentais exarados da Bíblia, exarados nas Escrituras Sagradas? É claro que os israelitas falharam muitas vezes. É claro que muitas vezes os crentes falham também. Os israelitas falharam e pagaram caro. E é claro que os crentes que falham, que fogem dos padrões estabelecidos por Deus, igualmente não deixam de pagar igualmente caro. Atentemos para os modelos de vida, de forma de culto, etc., porque Deus sempre cobrará de nós. E que Deus a todos abençoe.